Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Steak Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse sábado, onde teremos aí rodada cheia pela Europa, nas principais ligas do futebol europeu e também no futebol brasileiro, aqui vários jogos para a gente analisar. Nesse vídeo eu vou trazer as melhores oportunidades aqui que eu identifiquei ao longo de todos os jogos analisados aí para esse sábado, vou compartilhar aqui com vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui nos comentários o que você acha que a gente pode ter de interessante nesses jogos aqui. Lembrando sempre, esse trabalho que eu faço aqui não é para trazer dicas prontas aqui para você que está buscando aí fazer entradas no pré-live ou coisas desse tipo. Então, o que eu faço nesse vídeo é justamente abrir para vocês aqui o meu planejamento nesses jogos para tentar identificar as melhores oportunidades que a gente pode vir a ter nessas partidas, certo? Então, isso pode servir aí para você que faz um trabalho pré-live nesses jogos, como também pode ajudar você que opera apenas no live, tá? Tentando buscar os melhores cenários aqui então nessas partidas. Começando aqui pela Inglaterra, a gente tem a partir das 11 da manhã, já um bom jogo aqui para a gente analisar, que é Chelsea e Sunderland. Odd do Chelsea a 1,42, odd do Sunderland a 8,50. Temos aqui pela classificação no campeonato duas equipes que vivem um momento até semelhante, o Chelsea na 5ª colocação e o Sunderland na 7ª colocação, com a mesma pontuação. Aqui as duas equipes têm 14 pontos. Olhando o retrospecto recente aqui desses times, a gente vai conseguir identificar algumas coisas interessantes. O Chelsea, por exemplo, venceu as últimas 4 partidas que disputou, né? Foi over 2,5 gols em 8 das últimas 9 partidas que disputou, e o Sunderland foi under 2,5 gols em 5 das últimas 5 partidas disputadas, ou seja, temos aqui uma equipe com um perfil para sair mais gols e outra equipe para menos gols. E isso é interessante porque quando a gente for olhar o mercado de gols aqui, teremos odds bem equilibradas para a gente poder trabalhar esse mercado, que na minha visão é um dos mercados preferenciais para esse jogo aqui. Levando em consideração que a equipe do Chelsea nesse começo de campeonato tem sido uma equipe que sofre gols, mesmo conseguindo somar pontos, aí, principalmente dentro de casa, é uma equipe que sofre gols em praticamente todos os jogos, as linhas de over para esse jogo passam a ser interessantes, tá? Então, se você gosta de trabalhar aqui mercados a favor do favorito, a gente tem aqui uma odd bacana para trabalhar a favor do Chelsea. Na minha visão, esse preço aqui entre 1,40 e 1,50 é onde a odd do Chelsea deveria estar para um confronto como esse, levando em consideração que a gente tem as duas equipes aqui titulares para esse jogo, tá? Aliás, a equipe do Chelsea tem alguns desfalques importantes que a gente precisa pontuar aqui, tá? O Malo Gusto aqui está suspenso, que tomou o cartão vermelho no último jogo. Cole Palmer aqui, que é um dos principais jogadores do time do Chelsea, também está fora por lesão, né? Então a gente tem aí esses dois jogadores que são jogadores importantes na estrutura de jogo da equipe da casa. Do lado do Sunderland, não temos, aliás, temos dois desfalques aqui importantes, né? O Diarra está fora por lesão, né? E o Alderete está fora por lesão também. Então esses aqui são dois dos principais jogadores do Sunderland que também não estarão disponíveis nesse jogo aqui contra o Chelsea. Então, a nível de desfalque, a gente tem um equilíbrio também entre as duas equipes, né? O que a gente pode esperar em relação ao time visitante nesse jogo? Um comportamento reativo, não é um time que gosta tanto de propor jogo assim, vai tentar forçar o erro da equipe do Chelsea, sobretudo no meio-campo, que é onde a equipe do Chelsea, no momento de transição, pode eventualmente falhar e entregar uma bola aí para que o Sunderland consiga criar suas chances de gols nessa mecânica aí. Então, se a gente for trabalhar back ao Chelsea nesse confronto aqui, é importante ficar atento aí na capacidade do Sunderland de conseguir forçar o erro do Chelsea e criar situações aí roubando a bola no meio-campo da equipe do Chelsea. Perfeito? Bom, basicamente para esse jogo a análise é essa. Teremos aí então back Chelsea ou mercado de over goals. Ainda às 11 da manhã temos outro jogo interessante aqui, Newcastle e Fulham. Esse jogo aqui, a gente tem duas equipes que não vivem um bom momento no campeonato. Iniciaram a temporada na Premier League
de maneira bastante inconsistente, né? Os dois times aqui, o Newcastle tem 9 pontos em 8 jogos disputados e o Fulham tem apenas 8 pontos em 8 jogos, né? Então aí uma média baixa para essas duas equipes que na temporada passada tiveram um rendimento interessante, né? O Fulham foi uma equipe aí que no início, no primeiro turno da temporada passada foi muito bem e deu um decréscimo aí na última parte do campeonato, e o Newcastle foi bem, conseguiu vaga para a Champions League, né? Então a gente vê aí uma equipe que não está conseguindo entregar nesse início de temporada o que fez na temporada anterior. Tem muito potencial para evoluir, obviamente, mas a gente não pode contar com o potencial quando a gente faz uma análise para um jogo tão equilibrado como esse aqui, onde as duas equipes precisam buscar, de certa maneira, já uma reabilitação no campeonato. A equipe do Newcastle joga dentro de casa, isso com certeza ajuda a pesar o preço do Newcastle aqui, que está com odd abaixo de 1,70, né? 1,65 a odd do Newcastle, 5,70 a odd do Fulham. Eu imagino aqui que a gente pode ter, sim, um domínio do time da casa, que não vai durar o jogo todo. A gente tem visto o Newcastle oferecendo padrões de superioridade contra alguns adversários, tá? Vamos pegar aqui, tirar o Benfica, que foi na Champions League, mas a gente pode pegar aqui contra o Forest, por exemplo, um primeiro tempo aqui onde o Newcastle foi superior e na segunda etapa também marcou os 2 gols da sua vitória no segundo tempo, né? Ao longo dos jogos, quando joga como mandante, o Newcastle tende a apresentar uma certa superioridade, tá? Vamos pegar aqui um outro jogo onde o Newcastle foi mandante, ó. Jogou contra o Bradford aqui pela Copa da Inglaterra, né? Venceu por 4-1 também, fazendo um primeiro tempo de bastante intensidade. Então a gente tem visto aí, quando joga em casa, pelo menos, o Newcastle conseguir fazer jogos com um volume ofensivo interessante, tá? Então aqui a gente pode ter, sim, um back ao favorito, mas a minha sugestão pelo fato das duas equipes estarem muito equilibradas, estarem muito parecidas, no caso, até esse momento no campeonato, eu sugeriria um lay ao Fulham, tá? Se a gente pegar aqui o Fulham como visitante, jogando fora de casa, a gente tem aqui um time, aqui jogou em casa contra o Arsenal e perdeu, aqui contra o Bournemouth, jogou fora de casa, perdeu por 3-1, também conseguiu fazer algumas movimentações interessantes aqui, né? Mas sempre deixando o maior volume de posse de bola para o seu adversário, né? Vamos ver se a gente encontra aqui um outro jogo aqui contra o Aston Villa, também perdeu de 3-1 fora de casa. Mesma coisa, o time até teve um volume, marcou o gol antes aqui, né? Marcou no início do primeiro tempo. Depois, o time da casa se sobrepôs no jogo aqui e o time do Fulham foi tentar segurar aqui uma vantagem, acabou tomando a virada e depois no final aqui até tentou correr para buscar um resultado, mas já não tinha mais condição física para buscar essa remontada aí o time do Fulham. Então a gente tem aqui o retrospecto de duas equipes que apontam para a gente um jogo interessante para trabalharmos contra o visitante, tá? A gente tem aqui o Fulham que nas últimas 3 partidas teve 3 derrotas, né? Então é importante a gente pesar também o momento da equipe aqui, certo? Então, leia o time visitante, a minha sugestão para esse confronto. Depois, a gente vai para Manchester United e Brighton. Manchester United que pela última rodada da Premier League bateu o seu arquirrival, o Liverpool, né? Vamos dar uma olhada aqui no confronto do Manchester United contra o Liverpool para a gente ter uma ideia de como foi essa partida aqui do United. O United que vem de 2 vitórias seguidas, né? Destaque, como eu falei, para esse último jogo aí contra o Liverpool. Vamos pegar aqui, vamos entrar na página do United e vamos dar uma olhada aqui, ó. United venceu por 2-1, gol da vitória do Harry Maguire de cabeça aos 84 minutos. Um jogo onde mostrou que o time do Manchester United aí pode estar buscando uma caminhada de reabilitação do seu futebol nessa temporada de Premier League, tá? Então, vale a pena a gente ficar de olho na postura do Manchester United para esse jogo. Vai pegar um adversário que não é nada acessível. A gente vai olhar aqui a campanha recente do Brighton. O Brighton vem nas últimas 5 partidas, né, foram 3 vitórias e 2 empates, então se mantém invicto aí, né? Se a gente ampliar um pouco mais aqui
para 10 partidas foram apenas 2 derrotas, 5 vitórias e 3 empates, então o time vem numa sequência bem interessante aqui, a equipe do Brighton também, venceu o Newcastle aqui por 2-1 também, né, jogando na sua casa o time do Brighton, então tem uma equipe aí que vem se firmando. A gente pegar aqui a tabela do campeonato, o Brighton está na 10ª colocação, o Manchester United está logo acima dele aqui na 9ª colocação, tá? Então teremos um confronto direto aqui também pela pontuação na Premier League. 1,95 a odd do Manchester United, 3,50 a odd do Brighton. Para mim aqui, esse é o tipo de jogo onde eu gosto bastante de trabalharmos o mercado de gols, tá? Vamos tentar pegar aqui rapidão para ver se a gente consegue abrir mais odds aqui, ó. A linha do over goals, do over 2,5 tá pagando 1,53, tá bastante amassada, então existe uma expectativa no mercado de que esse jogo seja de fato um jogo de muitos gols, tá? Então a gente tem que ficar atento também nessa possibilidade aqui, mas para mim, assim que sair um gol no jogo, esse jogo deve abrir mais e a gente deve ter a possibilidade de linhas de over aqui, tanto o 3,5 quanto o 4,5, sendo interessante a gente trabalhar ao longo da partida aqui. Se você faz mercado de gols no live, esse aqui é um jogo muito interessante, com um cenário bacana para a gente explorar. Se você não está acostumado a trabalhar o mercado de over goals, ou se você quer melhorar a sua estratégia de abordagem para pegar mercados de gols, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar aqui o link do meu guia prático do mercado de over goals. É um e-book que eu construí utilizando todo o meu conhecimento de mais de 5 temporadas, validando essa metodologia no mercado de over, trabalhando diversas possibilidades aí, como over limite, over à frente, over HT, enfim, são diversos mercados possíveis aí dentro do mercado de over goals, onde eu explico todos os critérios dessa metodologia, gestão de banca, parte emocional, tudo como você tem que fazer para poder desenvolver o seu método de over goals aí na prática. Então, o material tá muito bacana, recomendo demais, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, falamos então de Premier League, ainda tem um último jogo aqui da Premier League, que é às 13h30, aliás, às 16 horas, onde o Brentford enfrenta o Liverpool, e aí a gente tem um confronto interessante que a gente não pode deixar de analisar aqui, porque o Liverpool, que até pouco tempo atrás era o líder da Premier League, já está na 3ª colocação, porque vem de uma sequência de derrotas aqui, perdeu, se não me engano, 4 partidas seguidas, né? Vamos olhar aqui, o retrospecto recente, o Liverpool venceu o Frankfurt pela Champions League no meio da semana agora, mas até então tinha perdido para o Manchester United na Premier League, perdido para o Chelsea, perdido para o Galatasaray na Champions e perdido para o Crystal Palace na Premier League também. Então, vinha de uma sequência muito ruim. Conseguiu vencer o Frankfurt de goleada na Champions League e agora volta para tentar se reabilitar na Premier League fora de casa contra o Brentford. A gente vai pegar aqui a tabela do campeonato. O Brentford está na 14ª colocação, então já fica numa situação complicada aqui o time do Brentford, onde não pode se dar ao luxo de perder pontos em casa, mesmo contra as equipes da parte de cima aqui da tabela. Obviamente um adversário muito difícil aqui, vai ser bem complicada essa missão do Brentford, com odd 4,10 contra uma odd 1,75 do Liverpool. Aqui eu imagino que a gente possa sim explorar um lay ao time da casa, certo? Imaginando que sim, que o Liverpool possa mostrar essa reabilitação que apresentou na Champions League, ali um jogo de bastante resiliência contra um adversário difícil, e agora jogando na Premier League, possa de novo voltar a vencer aí a equipe do Arne Slot, treinador que já vinha sendo contestado no cargo aí devido à campanha recente aí com resultados ruins, né? A gente já tinha visto, mesmo nos jogos em que ganhou aqui, o time do Liverpool não jogando tão bem, né? Contra o Southampton, contra o Everton, contra o Atlético de Madrid pela Champions, a gente viu o time jogando mal e conseguindo resultado, né? Então agora, com os resultados não aparecendo, parece que o time tentou buscar aí uma reorganização dentro do seu grupo de jogadores e aí venceu na última partida. Vamos ver o que o Liverpool pode apresentar nesse jogo contra o Brentford. Para mim, um lay ao time da casa é
a sugestão desse jogo, ok? Bom, voltando aqui então, a gente passa da Inglaterra para a Itália. Na Itália, 2 jogos interessantes que eu quero deixar aqui para vocês. O primeiro às 13 horas, Napoli e Inter. Esse jogo aqui são de 2 equipes que estão disputando na parte de cima da tabela. O Milan, que jogou hoje, nessa sexta-feira, empatou o seu jogo contra o Pisa, né? Empatou em 2-2 e é o líder do campeonato com 17 pontos, pode ser ultrapassado por qualquer um dos dois que vencer esse jogo aqui entre Inter e Napoli. Então a gente tem aqui um confronto interessante entre essas 2 equipes. A Roma também está na 4ª colocação com pontuação igual. Então qualquer um desses 3 times aqui que vencer, dependendo de resultados paralelos aqui, pode assumir a liderança do campeonato, contando já com o empate do Milan nessa sexta-feira. Então um jogo que vale a liderança, naturalmente, chama mais atenção aqui na Série A italiana. Odd de 3,10 para o Napoli, 2,38 para a Inter. Tá? Eu acho que se essa odd tivesse invertida, não seria nenhuma maluquice, porque o Napoli jogando em casa, de fato, tem bastante poder com o seu fator local. Né? Se a gente pegar aqui as escalações, tem alguns jogadores importantíssimos fora aqui da equipe do Napoli, né? O Højlund é dúvida, talvez ele seja titular, talvez ele jogue apenas alguns minutos no segundo tempo, tá? Ele que está voltando de lesão. Lukaku está fora por lesão, Rrahmani está fora por lesão e o Lobotka está fora por lesão. Então são 3 jogadores fundamentais na equipe do Napoli que não estarão disponíveis nesse jogo aqui para enfrentar a Inter devido a problemas de contusão. Do lado da Inter, a gente tem aqui o Darmian, que está fora por lesão, o Thuram, que está fora por lesão, e o De Gennaro, que está fora por lesão. Também esse jogador não é titular, mas o Thuram e o Darmian, sim. Esses 2 jogadores fazem parte da montagem titular aqui da equipe da Inter de Milão. No entanto, o time que vai a campo pela escalação aqui não é um time ruim, não. Lógico, a maior ausência sentida nesse time é a do Thuram, que vinha fazendo uma dupla muito boa com o Lautaro Martinez aqui, vinha tendo um rendimento excelente no início da temporada italiana aqui, né? E o Lautaro Martinez, sem o Thuram na equipe, ele passa a ser o principal jogador de definição aqui dessa equipe da Inter de Milão. Certamente o time do Napoli vai promover uma marcação diferenciada em cima desse jogador. Então, para a gente conseguir trabalhar nesse jogo aqui, a gente pode buscar correções de preço, tanto lei ao Napoli quanto lei à Inter também. Detalhe, a gente tem que ficar atento a situações como, se o Højlund estiver jogando, ele é o principal goleador dessa equipe do Napoli e ele tem que ter uma atenção especial da defesa da Inter, assim como o Lautaro Martinez tem que ter uma atenção da defesa do Napoli. Se esses jogadores estiverem bastante marcados, a gente precisa prestar atenção ainda nas bolas paradas dos 2 times. Çalhanoğlu do lado da Inter é um exímio batedor de faltas e de escanteios também, e o Kevin De Bruyne do lado do Napoli com essa mesma qualidade. Então, não é bom ficar exposto nesse mercado contra qualquer time que tenha bolas paradas próximas à área, né, porque podem resultar aí em chances de gols, e também escanteios, que os 2 times têm um potencial aéreo muito forte. Então, se eles conseguirem arrumar um escanteio, é perigo de gol, tá? Então fiquem atentos em relação a essa situação. Acho que é um jogo interessante para mercado de probabilidades, correção de preço. Outro jogo interessante na Itália, só passando rapidamente aqui, é Cremonese e Atalanta. A Cremonese que tem aí como destaque o Jamie Vardy, né, um jogador que era do Leicester City da Inglaterra e está fazendo a sua primeira temporada no futebol italiano, né? Ainda não vem fazendo grandes apresentações, né? Nitidamente está passando por um processo de adaptação, mas é um jogador que tem bastante qualidade técnica, apesar de ser já um veterano do futebol aí, né? E o time da Atalanta que vem aí se reorganizando em torno de uma nova identidade de futebol depois que trocou o seu treinador, né? Ainda tem algumas coisas interessantes daquele time que tinha um passe de bola muito qualificado, que tinha uma transição em velocidade, executava um jogo posicional de alta qualidade, muito bem treinado,
e mudou um pouco a sua característica com a troca de treinador, tá? Buscando, como eu falei aí, uma nova identidade de jogo, essa equipe que foi por algumas temporadas uma equipe relevante aí no cenário do futebol italiano, né? Hoje ocupa a 8ª colocação da Série A italiana, o Cremonese na 10ª colocação, os dois com 1 ponto de diferença, a Atalanta tem 1 ponto a mais, certo? Temos aqui um jogo que pode enviesar para o lado de gols rapidamente, tá? A linha do over 2,5 tá pagando 1,91, então acho que aqui temos sim um preço bem interessante para a gente trabalhar gols, e acredito que a gente pode ter também alguma situação aqui em lei ao time da casa para buscar correção de preço, tá? Então essas são as duas situações que eu acho interessantes para esse confronto, ok? Seguindo em frente, vamos para a Espanha. Na Espanha temos 2 jogos aqui também que eu quero separar para vocês. O primeiro deles é o Atlético de Bilbao contra o Getafe. A gente tem aqui o Bilbao que está na 8ª colocação e o Getafe que está na 12ª colocação com 11 pontos. Tá? O Bilbao tem 14 e o Getafe tem 11. Né? Se a gente pegar aqui o retrospecto recente dessas equipes, o Bilbao vem aqui de uma race bem interessante, a 3 jogos sem perder, e o Getafe a 5 jogos que não vence. 5 jogos também que o Getafe toma gols em todos os jogos, certo? O Bilbao é o primeiro time a conceder gol, ou seja, ele sai atrás no marcador em 8 das últimas 10 partidas, então é um time que, embora venha conseguindo criar situações de vitória, ele cede gols aí para os seus adversários, né? E a gente tem aqui 2 equipes que têm um volume de posse de bola bem interessante, né? Mesmo não sendo times aí com grande volume de chances de gols criadas, mas são times que priorizam ficar com a bola no pé. O time do Getafe tem um pouco mais de dificuldade nessa questão, justamente pelo fato de ser uma equipe que não tem tanta qualidade técnica, tá? Aqui tem um quadro muito bacana aqui no SofaScore que mostra, né, gols feitos e gols sofridos ao longo desse campeonato, dessa edição da La Liga, por tempo de jogo. Então vejam aqui que no segundo tempo as 2 equipes se envolvem no número muito maior de gols feitos e sofridos, né? Quase o dobro do que tem no primeiro tempo os 2 times aqui, tá? Então vale a pena a gente prestar atenção nesses números aqui para entender como que essas equipes se comportam ao longo dos jogos. Para mim, nessa odd aqui, vamos entrar de novo no jogo aqui, só um pouquinho. Para mim, nessa odd aqui é 1,67 no Bilbao e odd 6 no Getafe, a gente pode ter sim um lay ao time visitante. Tá? Esse é o primeiro cenário que me chama atenção para trabalhar. Levando em conta que o Bilbao, quando joga dentro de casa, tem uma postura mais agressiva, cria mais situações de gols e vai pegar um time que cede muitas oportunidades para os seus adversários, a gente pode eventualmente ficar de olho num back ao Atlético de Bilbao aqui, tá? Não é a minha primeira opção, justamente pelo retrospecto que eu falei para vocês aqui da equipe do Bilbao, que é um time que cede muitos gols, na maioria das partidas sai perdendo, né? Sai tomando gol aí dos seus adversários. Então fica aí essa ideia aí para vocês, ok? Ainda na Espanha a gente tem Valência e Villarreal, outro jogo interessante aqui, porque o time visitante, nesse caso aqui, vem fazendo um excelente campeonato. Está na 3ª colocação aqui com 17 pontos, o time do Villarreal, e o Valência está lá na 14ª colocação com 9 pontos apenas. A gente tem a equipe do Villarreal fazendo um campeonato bem interessante aqui, inclusive fazendo grandes jogos fora de casa. Tá? Vamos pegar o retrospecto recente aqui. Nas últimas partidas o Villarreal não vem bem, mas vejam aqui, ó. Ele perdeu para o Manchester City, perdeu para o Real Madrid, ok, 2 derrotas aceitáveis, né? Empatou contra o Real Betis e empatou contra a Juventus, né? Venceu aqui o Atlético de Bilbao, venceu o Valência, aliás, o Sevilha, né? Venceu o Elche, então vem conseguindo fazer jogos interessantes aqui a equipe do Villarreal dentro das suas possibilidades. É interessante a gente ver como esse time se comporta, mesmo fora de casa, com iniciativa de time que quer somar pontos, que quer conquistar
a vitória dentro dos jogos. Então a gente tem a odd do Villarreal favorito aqui a 2,10 e a odd do Valência a 3,40. Aqui um lay ao time da casa para mim pode ser a melhor alternativa, levando em consideração que o Valência é uma equipe que mesmo como mandante não tem feito uma boa campanha, né? Se a gente pegar aqui só como mandante, o time do Valência é o 11º colocado, né? Então tá aí longe da possibilidade de fazer um bom jogo contra o Villarreal nessa partida. Fechamos de Espanha, vamos para a Alemanha. Na Alemanha aqui temos às 10h30 vários jogos. O primeiro deles é Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. Bayern a 1,22 fora de casa, Gladbach a 11. Para mim não é interessante a gente trabalhar esse tipo de odd aqui em back ao favorito como visitante, tá? Embora sim o Bayern esteja naquela fase extremamente efetiva, onde consegue vencer praticamente todos os seus jogos aí por um placar elástico, tá com o Harry Kane jogando muito, tá com uma race aqui de 100% nos últimos jogos a equipe do Bayern, vai pegar o Gladbach, que vem numa sequência muito ruim aqui, não vence há bastante tempo, né? É o lanterna da competição aqui, se não me engano, tem apenas 3 pontos, então a tendência é que o Bayern aplique uma outra goleada aqui, né? Nessa faixa de odd, eu só trabalharia o back a goleada do Bayern, tá? Que deve estar ali abaixo de 2, essa odd para o Bayern golear esse jogo, tá? Então eu pegaria ali a 2,20, 2,30, caso o Bayern demore um pouquinho para abrir o placar, tá? Não vou nem me estender muito na análise aqui, porque quem trabalha esses jogos aqui já sabe que eu não costumo dar tanta atenção para essa faixa de odds aqui. Fica muito difícil da gente encontrar oportunidades interessantes aqui em jogos desse tipo, certo? Frankfurt e São Paulo. Aqui a gente tem o Frankfurt a 1,70, o São Paulo a 4,33. Frankfurt que perdeu para o Liverpool na Champions League, né, um jogo que saiu na frente e depois cedeu uma virada e uma goleada para o Liverpool ainda nesse jogo, né? No entanto, aqui na Bundesliga, o Frankfurt vem lá numa posição de meio de tabela, tendo dificuldade aí para conseguir engrenar o seu bom futebol, e o São Paulo está lá na 14ª colocação, também uma arrancada bem instável aí no campeonato alemão. Temos aqui um jogo interessante para gols, tá, rapaziada? A linha do over 2,5 aqui pagando 1,57. O mercado espera também muitos gols nesse jogo aqui. Eu acho que se a gente tiver um gol saindo cedo, a gente pode buscar pelo 3,5, né, pelo 4,5 eventualmente aqui nesse jogo. Acho que é um jogo onde teremos grande volume de chances criadas. As duas equipes, elas não se importam de jogar de maneira mais exposta. Defensivamente a gente já viu, principalmente nesse jogo contra o Liverpool, que a equipe do Frankfurt tem vários problemas de organização defensiva que podem fazer com que o time seja um time bastante over ao longo dessa edição do campeonato ainda. Então o mercado de gols é a minha sugestão para essa partida entre Frankfurt e São Paulo. Depois a gente vai passar diretamente para o jogo do Leipzig aqui. Eu acho que é interessante a gente dar uma analisada. O Leipzig com odd 2 fora de casa vai enfrentar o Augsburg com odd 3,25. A gente tem aqui o Leipzig, é o vice-líder da competição, e o Augsburg está na 13ª colocação. Aqui a gente pode esperar sim um bom desempenho do time visitante. É o que ele tem conseguido fazer nas últimas partidas. A gente vai pegar aqui, ó, o time do Augsburg não perde em 3 dos últimos jogos e o Leipzig não perde em 7 dos últimos jogos, né? No entanto, todos esses jogos aí, o Augsburg tomou gol, tá? Nos últimos 9 jogos que disputou, tomou pelo menos um gol. E o Leipzig também tomou gol nos últimos 3 jogos que disputou, né? O Augsburg é over 2,5 em 7 das últimas 9 e ambas marcam em 9 das últimas 9, ou seja, cenário de gols aqui também bastante interessante. A exemplo do outro jogo que a gente analisou, odds muito amassadas, 1,44 a odd de over 2,5 aqui desse jogo. A minha sugestão é lay ao time da casa, levando em consideração a boa fase do vice-líder aqui, o Leipzig, ok?
Ainda na Alemanha, Dortmund e Colônia. O Dortmund a 1,44 jogando em casa, o Colônia a 6,25. Aqui a gente já pode cogitar a possibilidade de um back ao Borussia Dortmund. Tá? O Dortmund está na 4ª colocação, 14 pontos. O Colônia está na 6ª colocação com 11 pontos. Os preços poderiam... Perdão. Os preços poderiam estar mais equilibrados aqui, a gente sabe, né? Mas o Borussia Dortmund em casa, ele realmente é uma equipe que coloca pressão no seu adversário, que vai para cima, que tenta de todas as formas abrir o placar cedo dentro do jogo, e isso faz com que a gente tenha quase sempre uma boa leitura de superioridade clara do Dortmund no início do jogo, tá? Quer dizer que a gente vai conseguir fazer essa entrada aqui sem correr tanto risco? Pelo contrário, tá? A equipe do Colônia é uma equipe muito boa de bola parada, é uma equipe muito rápida de contra-ataque, tem sido aí a principal arma desse time nessa temporada, então é sim de se esperar que o Colônia tente executar essa jogada contra o Dortmund aí já no primeiro tempo, tá? Então, se o Colônia não estiver encaixando o contra-ataque, o back ao Dortmund é minha primeira sugestão para esse confronto aqui, né? Caso o Colônia tenha conseguido aí sair de contra-ataque, conseguido deixar o Dortmund em situações complicadas, a gente pode ter uma correção de preço contra o Dortmund. Também é uma possibilidade aí, levando em consideração que o time do Dortmund eventualmente pode entrar meio desligado no jogo. A gente também já viu isso acontecer, certo? Via de regra, no entanto, a posição é back ao time da casa. Fechou? Bom, já falamos de praticamente toda a Europa. Aqui a gente vai então para o futebol brasileiro. Teremos no Brasileirão aqui vários jogos interessantes também. Antes de falar desses jogos, queria lembrar você que eu estou sempre com o apoio da Betfair aqui no canal. A Betfair, que é a plataforma onde eu realizo as minhas entradas, então estou indicando para vocês uma plataforma que eu conheço, confio e utilizo. Então, se você não tem conta ainda na Betfair, recomendo que você crie sua conta escaneando esse QR Code que está aí na tela ou clicando no link, no primeiro link aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder abrir sua conta na maior bolsa esportiva do mundo, pegar as melhores odds com liquidez muito bacana para se trabalhar, sem risco de limitação. Enfim, se você ainda não sabe como fazer trading esportivo, eu recomendo que você siga uma playlist que tem aqui no meu canal, onde eu explico passo a passo como realizar trading na plataforma da Betfair, ok? Tá dada a dica aí, então, cria sua conta na Betfair, site para maiores de 18 anos. Vamos continuar aqui então. Brasileirão, a gente tem Atlético Mineiro e Ceará, odd do Atlético Mineiro 1,91, odd do Ceará a 4. Esse jogo aqui, ele é um jogo crucial para o Galo, porque o Galo está na 13ª colocação, aliás, 15ª colocação, o Ceará está na 13ª, 2 pontos separam as duas equipes. Caso o Atlético Mineiro não vença e a gente tenha uma vitória aqui do Santos e do Vitória da Bahia, né? Se esses dois times vencerem seus jogos aqui, eles passariam o Atlético Mineiro e o Atlético entraria no Z4 do campeonato nessa rodada, tá? Então, alerta ligado na equipe de Minas, somar pontos aqui, vencer esse jogo é crucial para a equipe do Atlético Mineiro na sua pretensão nesse momento no Campeonato Brasileiro, que é permanecer na Série A. Então a gente tem aqui, até no Grêmio aqui, que é 12º, tá com 36, até aqui todos ainda correm um certo risco, tá? Aqui no caso de Ceará e Inter um pouco menos, né? Atlético Mineiro corre um risco importante. O Santos está muito preocupado e o Vitória está lá ocupando a 17ª colocação, é o primeiro na zona de rebaixamento. Então esse contexto aqui leva a gente ter um jogo de muita disputa aqui, porque o Ceará também, no caso do Ceará, se ele perder para o Atlético, ele inverte de posição aqui, né? Existe o Internacional entre os dois aqui, mas o Ceará, com uma derrota combinada aqui com bons resultados de Santos e Vitória, o Ceará também ficaria numa situação bem complicada ali, ainda não ingressando no Z4, mas ficando muito próximo ali. Então, o Ceará também deve jogar um jogo
sem tentar se expor muito para tentar somar um ponto aqui, tá? Então, a necessidade de vitória do Atlético Mineiro, a postura do Ceará, que muito provavelmente vai ser uma postura defensiva, faz com que a gente tenha aqui possibilidades para tentar buscar um back ao Atlético Mineiro, tá? Eu sei que é difícil, o time não vem jogando boas partidas, não vem oferecendo esse padrão pra gente, mas o fator casa, a necessidade de vitória, o adversário que deve jogar mais retrancado aqui, né? A gente tem todos os ingredientes aí para acreditar que o Atlético Mineiro consiga fazer um jogo aí de pelo menos sair na frente, abrir o placar, dando bastante sinal aí de superioridade dentro desse jogo, certo? Depois a gente tem aqui Vitória da Bahia e Corinthians. O Vitória, mais ou menos a mesma coisa, joga dentro da sua casa, contra um adversário muito difícil, precisa dos pontos para escapar da zona de rebaixamento, tá lá na 17ª colocação. Vencendo, ele empurra o time do Santos para a degola, né? Então, aqui a gente tem, claro, muita gente vai falar aí, né, que o Corinthians pode facilitar a vida do Vitória da Bahia para ver o Santos entrando no Z4 aqui, já que uma vitória do time baiano combinada com um fracasso do Santos aqui faz com que o time entre na zona de rebaixamento. Então, muita gente vai falar que o clubismo aqui pode falar mais alto e o Corinthians pode afrouxar o jogo aqui para que o Vitória conquiste um bom resultado. Eu não acredito que isso vá acontecer, eu acho que a gente vai ter um jogo interessante e disputado, até porque o Corinthians ainda mira numa possibilidade aqui de chegar numa vaga de pré-Libertadores, né? A gente sabe que tem aqui Flamengo e Palmeiras que estão hoje no G4 do campeonato. Qualquer um dos dois que vencer a Libertadores abre mais uma vaga, né? E a gente ainda tem outros brasileiros aqui, como é o caso dos times que disputam as fases finais da Sul-Americana e as fases finais da Copa do Brasil. Então pode ser que abra mais uma vaga ainda. Então a gente pode ter mais 3 vagas abrindo, essa vaga de pré-Libertadores vai até aqui a 9ª colocação do campeonato, né? Então isso é possível de acontecer até a 8ª ou a 9ª colocação, e isso coloca o Corinthians muito na briga aí por uma vaga de pré-Libertadores, né? Que seria uma salvação no ano corintiano. Então eu acho que por esse motivo o Corinthians não vai facilitar a vida do Vitória, vai querer jogar pelo menos para tentar conseguir algum ponto. Eu gosto desse jogo aqui para over goals, tá? A linha do over 2,5 tá 2,50, tá muito elevada, mas o ambas marcam a 2,05, eu acho uma boa entrada para esse jogo, tá? Ambas marcam entre Vitória e Corinthians. Depois a gente tem aqui Fluminense e Internacional. Aqui a gente tem a reedição aí das quartas de final da Copa do Brasil, se não me engano, né, que o Fluminense eliminou o Inter também. Então a gente tem um confronto aí que já teve na temporada retrasada, né, o Fluminense eliminando o Inter na Libertadores, depois recentemente eliminou na Copa do Brasil. Então já começa aí a ficar um confronto onde o Internacional tem desvantagem aí no histórico recente contra a equipe do Fluminense. Fluminense com o Zubeldia no comando teve aí nas últimas rodadas, né, vinha bem aqui, né, depois que o Zubeldia assumiu o comando do time, conseguiu ter uma sequência interessante de bons jogos aqui. No entanto, perdeu para o Mirassol, depois venceu o Juventude com um gol meio estranho, perdeu para o Vasco no Clássico, então já começa aquela oscilação ali que era muito provável que acontecesse com o Zubeldia no comando da equipe, já que o elenco do Fluminense tem muitas limitações. Isso aí é dito inclusive pelos profissionais de lá de dentro, que falam que o grupo do Fluminense tem bastante dificuldade na questão de reposição. Então tem um time titular com bons jogadores, mas quando precisa repor o banco de reservas não tem tanta qualidade assim e o time sente bastante. Já a equipe do Internacional, a gente vai pegar aqui, o Inter tá lá também numa situação complicada no campeonato, tá? A apenas 4 pontos do Vitória, que é o primeiro time no Z4, né? Então aqui, caso Vitória e Atlético Mineiro vençam os seus jogos, né, e o Santos também vença o seu jogo, o Internacional vai ficar a 1 ponto da degola, né? Então
já ficaria numa situação extremamente complicada a equipe do Inter aqui, portanto, arrancar um pontinho contra o Fluminense lá no Maracanã pode ser um resultado a se comemorar aqui para a equipe do Internacional. Odd de 1,80 para o Fluminense, odd de 5 para o Inter. Para mim aqui um lay ao Inter é a sugestão para a gente trabalhar, devido a o mau retrospecto do Internacional como visitante aqui no Campeonato Brasileiro. Não vai ter alguns jogadores importantes aqui, a equipe do Inter também vai com desfalques para esse jogo. Então, lay ao Inter é a minha sugestão para essa partida. Depois a gente vai para Sport e Mirassol. Sport a 2,70, Mirassol a 2,63. Cara, eu gosto desse Mirassol fora de casa, hein? Tá com uma odd bem trabalhável aqui a equipe do Mirassol. O time do Sport é o lanterna do campeonato, né? Se a gente pegar aqui as colocações, veja, o Mirassol ocupa uma impressionante 4ª colocação no campeonato e o Sport é o lanterna com apenas 17 pontos, né? Até mostrou aí uma pequena reabilitação aí nesse segundo turno a equipe do Sport, mas fez um primeiro turno muito ruim o Sport, que faz com que fique praticamente inviável escapar do rebaixamento ainda, né? Então acredito que matematicamente será a primeira equipe da Série A garantir vaga na segunda divisão do ano que vem. Já a equipe do Mirassol, de olho numa Libertadores da América, numa vaga direta para a fase de grupos, né? Quem imaginaria que no início do campeonato a gente iria colocar o Mirassol no G4 do Brasileirão, jogando um futebol extremamente competente, essa que é a verdade. O Mirassol não está ali por acaso. É uma equipe qualificada que hoje, enfrentar o Mirassol tem o mesmo peso, a mesma dificuldade que você enfrentar um Cruzeiro, que você enfrentar um Flamengo, que são as equipes que estão ali disputando também na ponta de cima da tabela. Então, para mim aqui, podemos ter um lay ao Sport até com certa tranquilidade, porque o Mirassol joga fora de casa da mesma maneira como joga dentro de casa, muito solto, muito confiante e vai para cima dos adversários. Então a gente tem uma boa oportunidade para correção de preço aqui, trabalhando contra o time da casa numa odd abaixo de 3, beleza? Seguindo em frente, então, temos Fortaleza e Flamengo. O Flamengo venceu o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro e isso colocou o Flamengo aí com a mesma pontuação do líder, né? Então, se não fosse nos critérios aqui de desempate, o Flamengo já teria passado o Palmeiras, uma vez que venceu essa disputa direta na última rodada. O que a gente pode imaginar aqui? No domingo, o Palmeiras vai jogar e caso o Palmeiras não consiga vencer o seu jogo e o Flamengo vença aqui a equipe do Fortaleza, o Flamengo pode assumir a liderança do campeonato nesta rodada. Então uma rodada fundamental para a equipe do Flamengo também, que conseguiu encaminhar uma vitória pela semifinal da Libertadores contra o Racing da Argentina, o que garante a possibilidade do time estar mais tranquilo para esse confronto no Brasileirão contra o Fortaleza, que é o vice-lanterna. O Fortaleza tem apenas 24 pontos, né? Também vive uma situação complicada aqui, muito distante a nível de pontuação para escapar da zona de rebaixamento. Mesmo assim, os jogos que ainda tem dentro de casa, o Fortaleza precisa fazer de tudo para pontuar, né? Então vai se expor, vai deixar o Flamengo com bastante espaço para poder executar o seu jogo aqui também. Então eu acredito que o Flamengo pode criar situações para vencer esse jogo fora de casa contra a fraca equipe do Fortaleza. Odd próxima de 1,70 do Flamengo indica que, muito provavelmente, alguns titulares do Flamengo serão poupados para esse jogo, tá? Olhando a escalação aqui, a gente tem a equipe do Flamengo o mais titular possível. Eu não sei se o Flamengo vai, de fato, com essa equipe aqui, porque ela é praticamente a mesma equipe que jogou pela Libertadores, tá? Então, provavelmente a gente tenha algumas alterações aqui nesse time do Flamengo que vai enfrentar o Fortaleza, né? Mesmo assim, o Flamengo é muito forte. Back Flamengo é a minha sugestão para esse jogo aqui, podendo, como eu falei para vocês, inclusive assumir a liderança nessa rodada. Para fechar, temos São Paulo e Bahia às 21h30. O Bahia que venceu o seu jogo atrasado que tinha contra o Internacional, venceu por 1-0, subiu ainda uma posição na tabela. O Bahia agora é o 5º colocado aqui, com 49 pontos, né? Vencendo o São Paulo encosta aqui no Mirassol, pelos critérios ainda não passa o Mirassol aqui, porque no saldo de gols a diferença de gols do Mirassol é maior, né? Então
O Bahia pode chegar a 52 pontos, mas não passa o Mirassol. Então, mesmo vencendo, o Bahia não tem como subir na tabela nessa rodada, né? O São Paulo, que está aqui na 9ª colocação com 38 pontos, é um time que vem oscilando também, tem seus altos e baixos aí, né? Se a gente pegar aqui as últimas atuações do São Paulo, perdeu pro Mirassol, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Palmeiras, venceu aqui o Fortaleza, mas perdeu antes pro Ceará, perdeu pra LDU, que inclusive venceu o Palmeiras aqui, tá encaminhando sua classificação para a final da Libertadores, né? Perdeu pro Santos. Então, nas últimas 10 partidas, apenas 2 vitórias aqui do São Paulo, uma contra o Fortaleza e outra contra o Botafogo, no mais. Só derrotas do time do Crespo, né, que começou bem aí com a chegada do treinador e depois teve uma caída importante, né? Acredito aqui que pode ser um jogo interessante para over também, tá? Linha de 2,5 tá pagando 2,30. Eu gosto bastante dessa precificação aqui. Acho que a gente pode buscar o over 2,5 assim que sair um gol no jogo, né? Buscar por mais 2. É uma metodologia que eu utilizo bastante, principalmente no futebol brasileiro, agora nessa época que a gente tem a reta final do Brasileirão, a tendência é termos jogos mais abertos pela necessidade das equipes, tá? Então, gosto bastante desse over. E na segunda opção aqui, um lay ao time da casa, muito levando em conta a fase das duas equipes, tá? Então, lay ao São Paulo pode ser interessante nesse confronto aqui. Beleza, rapaziada? Eu sei que ficou bastante extenso o vídeo aqui, mas conteúdo de primeira aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e sem se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!